Nosso interesse aqui é estar compartilhando princípios e fundamentos. Para você que frequenta a sua igreja, para você que é líder de célula, para você que é pastor da sua igreja, é padre na sua paróquia, que aqui eu falo a todos. Eu falo a muitos católicos em África, falo a muitos, milhares e milhares de católicos no Paquistão, tá? Porque eu falo de Cristo, tá bom? Para nós importa que Cristo esteja no centro da nossa palavra, tá? Aqui é uma visão cristocêntrica. Aqui não é doutrina disso, não é doutrina de prosperidade, não é doutrina de crescimento, não. Aqui a gente trata de amadurecimento, tá? E a gente vai entendendo quais são os processos que Deus usa para nos amadurecer. Ok? Ok. Então vamos lá. Então pegando esse texto, nós vamos ler aqui agora. Vamos lá, deixa eu fazer a leitura. Eu separei aqui de uma maneira resumida 10 aspectos que nós vamos falar aqui sobre a terra. Tá? Então vamos ler aqui, vamos lá. Cristo diz: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Né? Muito se fala da semente, e glória a Deus por isso, né? A semente de trigo. Muito se fala sobre isso. Mas eu resolvi falar de uma coisa que quase ninguém fala, que é a terra. Né? E eu fico meio assim, né? Deus tem essa postura comigo, né? Ele me abre uma porta. Se eu entro por ela, aí ele vai me revelando mais coisa, né? Aí eu estou conversando, né? Se a semente não cai na terra, peraí, deixa eu estudar um pouco sobre a terra, né? E eu fiquei muito surpreso assim quando eu comecei a ler o efeito da terra sobre a semente de trigo, sobre a semente de modo geral, né? Eu consigo extrair ali princípios práticos para a minha vida e para a sua vida. E é isso que eu queria compartilhar com você. Tá? Dá um tempinho aí, senta aí, puxa um cafezinho aí, pega uma bolachinha, senta aí. Tá? Não vai demorar muito, né? 2 horas. É joke. Tá? Senta aí. Vamos lá. Eu vou ler de novo. Cristo falando: em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Se você pegar um grãozinho de trigo e deixar em cima de uma mesa, não acontece nada. Até apodrece ali. Não acontece nada. Agora, se você coloca o grão de trigo na terra, aí começam os processos que eu gostaria de estar comentando com vocês. E fazendo uma analogia, porque Cristo, quando pega aqui, você pode ver no versículo de baixo, aí ele já muda e fala: quem ama a sua vida, perder-la. Agora, quem perde a sua vida por mim, ganhá-la. Quando ele fala da palavra vida aqui, no original já ensinei em vídeos passados, a palavra vida aqui, traduzida no original, é psique, que é a minha área de decisões, é a minha alma, é o meu quartel-general aqui, é o centro da minha vida, tá? São os meus sentimentos, as minhas decisões, é daqui que parte todos os comandos, é da minha alma, tá? Então ele fala: quem tentar preservar a sua alma, a sua psique, me perde. Porque as coisas de Cristo são coisas que é do reino do Espírito. E jamais você vai conseguir entender as coisas do Espírito pela sua psique. Porque as coisas do Espírito parecem loucura para a nossa psique. E é verdade. Você acha que o pessoal nos chama de louco, nos chama de bitolado? Por quê? Porque eles não entendem. É natural que eles não entendem. Entende? Porque somente pelo Espírito de Deus é que nós entendemos as coisas que Deus quer falar conosco. Então, se Deus quisesse falar com todo mundo, ele falava a linguagem do mundo. Mas ele não está interessado no mundo. Ele está interessado em você.
Entendeu? Então, por causa disso. Então, por isso ele usa uma linguagem para que o Espírito Santo de Deus venha trazer iluminação para você e para mim. Tá bom? Então vamos lá. Eu gosto de colocar um nome assim, né, nos encontros, para a gente ter uma noção, né? Então eu coloquei aqui o nome desse momento nosso como a Terra como ambiente de ruptura. A Terra como o ambiente de ruptura, ok? Agora, quem me conhece sabe, quem não conhece vai ficar conhecendo. Como é que eu faço? Eu leio os tópicos, são 10 tópicos, eu vou ler o tópico, depois ensinar, eu vou ler e ensinar, eu leio e comentar, tá bom? Então vamos lá. A Terra, vamos lá, a semente recém-chegada na Terra, pum. Então nós vamos falar sobre 10 aspectos, que eu não estou falando aqui de semente, eu estou falando aqui do homem exterior e do homem interior. A semente, ela tem o lado de fora e o lado de dentro. Assim como eu e você, nós temos o nosso lado exterior, que é a nossa psique, a nossa alma, e temos o nosso lado interior, que é aquele que nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você não tem um lado interior, você só tem o teu exterior. Você é guiado pela alma que faz a vontade da carne. Agora, o que é da carne é carne, mas o que é do espírito é espírito, né? Então nós estamos falando aqui desses dois âmbitos. Então agora a semente vai ser colocada ela foi tirada de onde ela estava e ela foi enterrada, ou seja, ela está agora num novo ambiente. 10 coisas que acontecem nesse ambiente que vão fazer o quê? Vão começar a afetar a semente. Ok? Ok, então vamos lá. Então, a terra, o primeiro item número 1, a terra, antes de fazer brotar a semente, ela vai fazer com que a semente morra. Por isso que ele fala aqui, se a semente caindo na terra não morrer, ela não dá fruto. O mundo quer a minha e as suas capacidades, os seus dons. Deus não está interessado nas nossas virtudes almáticas. Deus não está interessado na nossa capacidade carnal, almática de produtividade. Deus quer em nós o fruto que agrada a Ele. E o fruto que agrada a Ele está dentro de nós. Agora, para trazer isso de dentro para fora, tem que quebrar a casca, que é a nossa estrutura adâmica, a nossa raiz adâmica, a nossa estrutura almática. Tá? É isso que interessa para Deus. Deus nos salvou para criar em nós a sua semente, e agora Ele vai nos colocar numa série de circunstâncias para trazer para fora aquilo que Ele colocou dentro de nós. Porque uma coisa é você aceitar Jesus. Quando você aceitou Jesus, Jesus veio de fora para dentro. Aleluia, glória a Deus, nasci de novo. Mas isso aí não é o plano da salvação. A salvação não é a salvação sua. O plano da salvação é a manifestação de Cristo por intermédio da sua vida. É Cristo de dentro para fora. Cristo de fora para dentro salva você. Cristo de dentro para fora transforma você. E na transformação da sua vida, outras pessoas são alcançadas. Por isso está escrito lá, quem está em Cristo, nova criatura é. Essa palavra nova criatura no original é kainos. Kainos significa quem está em Cristo é uma nova espécie de gente nunca visto antes na terra. Não está falando de nova criatura que agora, eu bebia, agora não bebo mais, amém por isso. Tá? Isso é uma criatura arrumadinha. Eu roubava, agora não roubo mais. Tem muita gente que faz isso. Isso não tem nada a ver com o novo nascimento. Isso é uma mudança de comportamento. Deus não está interessado na mudança da sua forma.
Deus está interessado na mudança de natureza. E mudança de natureza somente o Espírito Santo de Deus consegue fazer no nosso espírito. A religião consegue nos colocar uma máscara, consegue colocar uma casca em nós. Só consegue mudar o que é aparente e mensurável. Mas somente Cristo Jesus consegue nos transformar, porque a natureza de Cristo vem habitar no nosso espírito. Então eu estou frisando bem isso, ok? Isso aqui agora, esses 10 pontos, é a consequência daquilo, faz parte do plano, na sequência daquilo que ele fez dentro de você, que é o novo nascimento, ok? Então a terra, antes de fazer brotar, ele vai fazer morrer. Quando chega o tempo de Deus, ele olha para você e fala, bom, chegou o tempo de eu me manifestar através dessa vida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um olha para o outro olha para um, os dois olham para um olha para os dois e fala, chegou o tempo. Eles olham o relógio deles, chegou o tempo. Bota ele na terra. Começa a chegar um tempo na sua vida que você vai que você, espiritualmente, vamos dizer assim, né? As coisas à sua volta o caminho vai começar a estreitar. Você lembra lá no Salmo 23, quando o salmista diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Esse vale da sombra da morte é a mesma coisa que está falando da semente que começa a colocar na vala, começa a colocar no lugar da morte. Por quê? Vai começar o processo do estreitamento em que Deus quer começar a dividir a sua raiz adâmica da natureza de Cristo que há em vós. Ele fala, chegou o tempo da manifestação da glória de Deus na sua vida. Então a primeira coisa, Deus vai colocar em você, vai começar a acontecer na sua vida, alguns acontecimentos, desculpa a redundância, vai começar a acontecer alguns fatores na sua vida, que você vai pensar que é o inimigo, quando na verdade é o próprio Deus que está enterrando você, né? E Deus nos enterra vivo, porque nós somos sementes, tá? Então qualquer semelhança não será coincidência aqui, né? Nós vamos estar falando entre nós, com salmos e hinos e cânticos espirituais, de coisas espirituais, mas que vocês vão achar algumas coincidências nas suas próprias vidas, tá bom? Vamos lá. Item número 1. Ele faz o quê? A terra, antes de ver você brotando maravilhoso, ele vai te matar. Porque antes da glória tem cruz. Não existe glória divina sem a cruz da nossa morte. Aqui nós não temos o culto da vitória, aqui nós temos o culto da derrota. Por quê? Porque se eu não perder, eu não ganho. Porque no reino de Deus, quem perde é o que ganha, quem morre é o que vive. No reino de Deus é um reino paradoxal, é uma verdade escondida dentro de uma realidade aparente. A vitória que nós temos é quando nós nos entregamos a Cristo. Então, o culto da vitória é quando nós entendemos que a Ele seja a honra, a glória, o louvor, o poder, a majestade. A nossa vitória é quando nós nos rendemos aos processos do Espírito Santo. Aí que verdadeiramente nós somos vitoriosos. Ok? Item número 1 já falei. A terra, antes de você fazer brotar, ela vai fazer com que você morra. É a hora da sua morte. Amém. Já viu aquele videozinho que está correndo aí nas redes, né, do Trump? Ele está lá e fala assim, ó, aponta para você, né? Nets, você é o próximo. Eu quero dizer em nome de Jesus que você é o próximo, você é a próxima, que o Espírito Santo de Deus pode catar você, enterrar você, para que você possa experimentar o poder da ressurreição, o poder de uma vida ressurreta.
tem nada a ver com religião, tem a ver com uma ação sobrenatural de Deus na sua vida. Item número 2. Quando você enterra a semente, automaticamente você fica isolado da luz, tá? Você fica sozinho na escuridão. Então vamos lá, item número 2, isola da luz. Vou ler e comentar, ok? Deus parece que faz um campo de invisibilidade à sua volta. Você começa a passar uma série de necessidades e parece que ninguém te enxerga, parece que ninguém te vê, parece que ninguém percebe a sua dor. Parece que é como se Deus te isolasse mesmo. Gente, o que eu estou falando para vocês aqui não é nada que eu aprendi em apostila. Eu vivi isso na minha vida. São 40 anos de evangelho. E eu passei isso na minha vida. Amando a Deus de uma maneira tão íntima. Começou a se estreitar o caminho. Aí a gente começa a querer fazer campanha. Eu comecei a estudar mais a Bíblia. Comecei a orar mais. E parece que quanto mais eu orava, mais assombração aparecia. Mas que quanto mais eu orava, pior ia ficando a situação. E eu conhecia tanta gente, eu ajudei tanta gente, e as pessoas sumiam. Eu ligava, a pessoa não estava, a pessoa falava comigo, sabia da minha necessidade, e falava não. Parecia surdo. Impressionante, sabe? Eu ficava assim, né? Falei, meu Deus, que coisa. Eu tô num manto invisível, uma dor, e ninguém vinha na minha direção para me ajudar. Item número 2. Você fica sem luz. Parece que Deus tá assim, ó. Parece que Ele pega você aqui assim, ó. Essa tampinha aqui, tá vendo? Dá para ver a tampinha? Parece que tá assim, ó. Ele esconde você. Ninguém te vê. Ninguém que poderia, alguém que até deveria, segundo a lógica adâmica, te ajudar, não te ajuda, some. Mas você está apenas no item número 2. Item número 3. Esse isolamento vai impedindo da semente continuar sendo o que ela é. Essa pressão à sua volta, essa escuridão, essa falta de revelação, essa falta de ajuda, na verdade é da parte de Deus, para te forçar a uma mudança. Aqui eu lembrei de um livro muito famoso, que onde ele vai falando assim, do nascimento à morte da águia. Porque a águia tem uma série de exemplos maravilhosos. E um dos exemplos que veio aqui para forçar a mudança, vamos dizer assim, né, o papai águia e o papai águia, com a mamãe águia, quando tem o seu filhotinho, eles constroem um ninho dessa maneira. A parte estrutural do ninho é feito de espinhos. Pega aquelas plantas que tem os espinhos, eles fazem aqueles espinhos. Mas aí eles forram a parte de dentro do ninho com peles de coelho. Então eles fazem um ninho tudo espinhudo para defender lá de fora e põe aqui dentro pele de coelho. Então quando o filhotinho de águia está ali dentro, ele está quentinho, está gostosinho, vem o papai águia, vem a mamãe águia, o papai águia sai para voar, a mamãe fica tomando conta sempre do ninho. Aqueles espinhos impedem, né, de ter invasão por terra, né? Por cima a mamãe está aqui e por terra não tem como ter acesso. Então, por um bom tempo, aquele filhote de águia está ali. Mas ele está crescendo, está crescendo. E o ninho não é muito grande. Porque quando vai chegando o tempo específico, o papai águia chega em casa para a mamãe águia, fala, ó, está no tempo de mudança.
A mamãe Águia, vamos esperar mais um pouquinho. Aí, né, que já montou da mãe, né? Aí o papai Águia falou, não, chega, tá na hora de, vaza. O que o casal faz? O casal faz, tá? Nada do pai fazer uma coisa e a mãe se fazer de vítima para depois trabalhar um filho fraco que não sabia fazer as mudanças de vida. O casal começa com o bico aos poucos, não de uma vez, aos poucos tirar aquela pelinha de coelho que está ali. Aí na proporção que vai tirando aquelas peles, começa a aparecer os espinhos, que é a estrutura. Então, aquele ninho de águia que estava fofinho, gostoso, calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver, começa a dar as cutucadas no popô né? Do filhotinho de águia, tá? Porque está crescendo e aquilo ali, tem muito filhote gigante de águia que era para ter saído da casa, mas está ainda perturbando o pai e mãe. Porque o pai e mãe, ao invés de tirar as comodidades, vai dando mais comodidade para ele. Aí que ele não sai de dentro da casa mesmo. Tá entendendo? Fica aquele monstro ali, que era para estar voando, era para estar constituindo família, era para estar ganhando aos lugares mais altos, mas está acostumado no berço esplêndido ao som do mar, à luz e o céu profundo. Ok? Então fica aí também um recadinho aí. Geração Z. Vamos lá. Então o que acontece? Esse lugar de isolamento é para impedir de você continuar o mesmo. Então essas circunstâncias começam a te mudar. Mas eu sempre arrumei um emprego nessa área da sua vida. Então você saia de um, arrumava outro, sempre ali na mesma áreazinha, sempre na sua anástrofes, no seu estilo de vida, tá? Mas de repente Deus entra e fala, agora é a hora de amadurecer. Aí você vai procurar emprego naquela área, você não arruma emprego nem lascando. Você fala, aqui eu manjo, aqui eu tenho 10 anos de carteira, tenho experiência. Aí você chega para fazer os exames, para fazer as provas lá, todo mundo passa menos você. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, e então conhecereis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para o vosso viver. Está vindo uma luz daqui de cima, para que eu estou vendo, vai ficando meio iluminado, meio desiluminado aqui. Brincar com essa luz aqui. E não tem como, porque a minha telha ela é de vidro. Eu tenho telha de vidro. Teto de vidro. Tá procurando manter uma posição que Deus está querendo tirar você dela. Mas sempre deu certo. Até o dia que Deus fala, não vai dar mais. Porque Deus quer mudar você. Deus quer amadurecer você. Você percebeu por que você faz campanha e nada muda? Que Deus não quer manter você nessa posição. Ele quer arrancar você dessa posição. Ele quer te amadurecer. Para um propósito. Você foi salvo, você foi salva para um propósito. Você não foi salvo para se dar bem. Você foi salvo para se doar por inteiro. É bem diferente. Esse é o número 3. Esse isolamento vai impedindo da semente continuar sendo uma semente. Você é uma semente na mão de Deus, que Deus quer tirar essa casca para trazer para fora a tua natureza de Cristo em você. Porque a tua natureza é Cristo em vós, é que é a esperança da glória. A terra aguarda pela manifestação dos filhos amadurecidos. Filhos teknion, filhos teknon e filhos ruios. Há 3 palavras para filhos na Bíblia. Deus não pode fazer nada, Deus não pode entregar responsabilidades a filhos teknion
e tecnon. Deus só pode entregar grandes responsabilidades aos filhos maduros, aos filhos H-U-I-O-S, aos filhos ruios. E não há filho maduro sem cruz. E eu não estou falando da cruz de Cristo, porque da cruz de Cristo ele deu conta. Eu estou falando daquela cruz que Jesus falou que você e eu temos que levar. E quando essa cruz que Jesus está falando, não está falando de 2 pauzinhos, não. Ele está falando desse processo da morte da sua natureza adâmica, para que ela diminua, para que a natureza de Cristo prevaleça e que a glória de Cristo resplandeça através da sua vida, para que quando olhando para você não vejam mais você, mas vejam Cristo em vós, porque é Cristo em vós a esperança da glória, Cristo em mim a esperança da glória. Não é um Cristo para mim, é o Cristo em mim. Quando eu nasci de novo, veio um Cristo para mim, aleluia. Cristo me salvou para que Cristo em mim seja a esperança do próximo. Cristo em vós é a esperança da França, Cristo em vós é a esperança da Escócia, Cristo em vós é a esperança de Portugal, Cristo em vós é a esperança da África, Cristo em vós é a esperança do Brasil, Cristo em vós é a esperança de Venezuela, Cristo em vós a esperança da Argentina, Cristo em vós é a esperança do Paquistão, de África, Bangladesh, da Índia, England, Itália, que nós somos chamados das nações, porque as nações nos pertencem. As nações não pertencem aos políticos, as nações pertencem aos homens e mulheres amadurecidos, que aceitam o processo da cruz, passam pela cruz, morrem na cruz, são tocados pelo Espírito Santo, passam por esse mistério da ressurreição e andam pela terra com uma vida ressurreta. Não mais religiosos, mas portadores da vida eterna em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Somente Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Número 4. Vou pegar aqui para poder ler melhor. Gente, estou aqui. Se quiser fazer uma pergunta, quiser fazer um comentário, fique à vontade, faça um comentário aí. Tá dentro do tema, quiser fazer uma pergunta dentro do tema, né? Isso aqui que a gente cria aqui não é um ambiente litúrgico, isso aqui não é um culto, aqui não é um lugar de liturgia, aqui é um ambiente de pedagogia. Então imagina com isso aqui como se fosse uma reunião de Zoom, sabe? Em que a gente fala e vocês podem perguntar, desde que esteja dentro do tema. Eu não respondo perguntas que não estiver dentro do tema, tá? Que a gente tem que ter maturidade, a gente tem que ter objetividade nas nossas conversas. Se for dentro do tema, a gente para e responde numa boa, ok? É legal isso. É bom para mim, que me dá tempo para respirar, tomar uma aguinha. É bom para vocês, para que vocês venham tendo iluminação, ok? Falando em iluminação, acho que já mudou a posição do sol, agora a iluminação voltou aqui. Então é bom que saber, começa às 3 horas da tarde para isso aqui. Vamos lá. Alguém quer fazer uma pergunta? Fala aí. Tem que ficar mais perto assim, eu não consigo enxergar. Ninguém quer fazer pergunta? Então, sendo que eu sou ótimo professor. Todo mundo está entendendo tudo. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos lá. Número 4. A terra vai controlando a água que vai caindo, que vai chegando na semente. Aí, isso aconteceu comigo, tá? Aí, quando você pensa que vai morrer, quando você olha assim na sua despensa, não tem mais comida, não tem mais nada na despensa. Você olha na carteira, não tem mais nada. Quando você pensa, fala, nossa, agora lascou, agora já era. Aí quando você vê isso, aí Deus manda alguém. Aí você fala, nossa, Deus lembrou de mim, Deus é maravilhoso, Deus glorioso, Deus me libertou dessa provação. Aí a pessoa vai lá, te dá um pouquinho, te dá um cadiquinho de coisa. Às vezes te dá uma pequena oferta em dinheiro, ou traz uma pequena cesta básica, e logo some.
Porque você recebeu o suficiente para não morrer, para continuar no processo. Isso aconteceu comigo. Durante o processo da minha morte e ressurreição, né? Vinha momentos assim, falei, nossa, agora já era, agora vai estourar a boca do balão. Aí aparecia alguém, cara, não, eu senti no coração de vir te ajudar. Eu falei, nossa, né, os meus problemas acabaram, agora alguém finalmente enxergou meu valor, vai ver que eu sou legal, né? Aí vem, entrega aquele pouquinho e some. Então você ganha apenas um respiro. E vou te falar, isso vem de Deus.